Bom, então, dando seguimento aí ao que a gente viu na aula anterior, a gente viu aí as primeiras definições, né, relativas aí a espaço amostral, a eventos e tudo mais. Hoje a gente vai falar propriamente de probabilidade, né? Já deve ser um conceito um tanto familiar à maioria de vocês, creio eu, né? Mas vamos rever aqui algumas coisas, né? Então, a ideia de probabilidade, em vez da gente escrever uma definição, como a maior parte dos livros fazem, né? Afinal de contas, como é tarefa de vocês lerem a bibliografia recomendada, que está disponível lá no Classroom, eu vou simplesmente tentar explicar a definição matemática que é colocada, né? Geralmente os livros eles colocam assim uma definição matemática de probabilidade como sendo dessa forma: P de A igual a N de A sobre N de ômega, só para se manter fiel à notação que a gente utilizou na aula anterior, né, onde esse ômega representa o espaço amostral, né? Então, o que essa notação ela quer dizer para a gente, né? Primeiro, esse P de A, essa ideia de P com parênteses de um A dentro, né, remetendo àquela ideia de função, como a gente viu lá no ensino médio, simplesmente significa a probabilidade. Deixa eu ver aqui, tem mais um. Tá. Simplesmente indica a probabilidade da ocorrência de um evento. Onde esse A, como a gente viu na aula anterior, ele representa um conjunto de, de eventos possíveis, né? Enquanto que esse N de A que aparece aqui no numerador, ele simplesmente representa o número de casos que nos interessam, né? Ou seja, o fenômeno que a gente está querendo entender, né, em termos de probabilidade. Então, vou colocar assim, ó, número, né, de casos que nos interessam. E por fim, esse N de ômega aqui no denominador, que muitas vezes, como eu já falei algumas vezes na aula anterior, em muitos problemas ele representa a grande dificuldade de se resolver um problema de probabilidade, né? Identificar o espaço amostral. Lá mais para o final da aula, quando eu for trazer uns problemas mais elaborados, vocês vão entender o que eu estou falando. Número. Então, esse N de ômega seria o número total de casos, né? Já que ele representa todo o espaço amostral, ou seja, representa todos os eventos que podem ocorrer, né? Então, assim, traduzindo, N de ômega são todos os eventos que podem ocorrer e N de A são os eventos que nos interessa estudar, né? São os eventos que a gente quer saber quais são as possibilidades de ocorrer, certo? Então, com essa definição em mente, né, dessa terminologia que é adotada, isso aqui não é padrão, né? Os livros eles adotam definições diferentes e tudo, mas eu gosto dessa por ser mais simples, por ser mais intuitiva, né? Tem livros que utilizam, inclusive, uma notação que eu não gosto muito, né? Por exemplo, em vez de escrever N de A, eles adotam assim, ó, essa notação.
né? Assim, e essa daqui assim, né? Para adotar número de A, número de ômega, né? Quantidade de números de A, quantidade de números de ômega. Eu sinceramente não gosto. Eu conheço a notação, mas eu nunca utilizei, eu não gosto muito dela, né? Mas vocês podem encontrar por aí, né? Geralmente em, em livros aí que tratam de teoria das probabilidades de uma forma mais avançada, né? O fato deles utilizarem essa notação é porque essa outra notação é utilizada com outros propósitos, né? Então, para não ficar confundindo, eles adotam uma notação diferente aqui no começo. Então, existem certas condições, né, impostas a essa definição, por assim dizer, né, de probabilidade que a gente adota. A primeira dessas condições, vou anotar aqui primeiro, condições. Que a gente pode numerar aqui como sendo a primeira delas. A gente vai demonstrar mais à frente, é de que a probabilidade de um dado evento ela pode ser maior ou no máximo igual a zero, né? E menor ou no máximo igual a 1. Tá? Então ela está sempre dentro desse intervalo, entre 0 e 1. Né? Ela não pode ser menor do que 0 e também não pode ser maior do que 1. Certo? Outra condição imposta às probabilidades é que a gente pode entender a probabilidade de A, né, de um dado evento, vou representar assim, ó, como um somatório, fazer assim, somatório, né, de I variando de 1 até N, né, PI de A, ou simplesmente de PI, não precisa do A não, só para não confundir, não carregar muito a anotação, tá? Como sendo P1 mais P2 mais P3 até chegar o enésimo termo. O que significa cada um desses termos P1, P2, P3 e Pn? Né? Eles são vou dizer, as probabilidades de cada um dos eventos, de cada evento possível. Né? Vale lembrar que N de A, né, é o número de casos que nos interessa. Né? Então, esse caso que nos interessa ele é composto por várias outras pequenas probabilidades, por assim dizer. Né? Então, a gente pode dizer que a probabilidade em si de um evento acontecer, né, ela está associado, né, à soma de diversas pequenas probabilidades, por assim dizer, que pode ser dividido em fatores menores, né, e a soma de todas elas vai ser igual a 1. Né? Então, eu não sei se ficou muito clara a ideia, né, mas é que... Deixa eu ver uma outra maneira de explicar essa ideia. Né? Esse número PI, né, a gente chama de probabilidade de um evento, tá? De um dado evento qualquer. Então, quando você pega todos os eventos possíveis, né, a soma de todos os eventos possíveis tem que dar 100%. Né? Então é basicamente isso. Esse 100% é representado pelo 1. Né? Porque assim você teria, depois que somar todos os eventos possíveis, você teria n de ômega sobre n de ômega, ou seja, um número dividido por ele mesmo que dá 1. Tá? Então essas são as condições impostas ao cálculo da probabilidade. Né? É que a probabilidade de um dado evento é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e a soma de todas as probabilidades possíveis tem que dar 100%. Pronto. São essas as duas condições. Ok? Alguma dúvida até aí, gente?
Não? Professor, Sim. qual parte de probabilidade que você está explicando? Experimentos aleatórios, espaço amostral, evento? Experimento aleatório, espaço amostral, essa foi a primeira parte. Se for acompanhar lá pelo livro, eu estaria, se eu não me engano, lá no. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu abrir ele. É, no capítulo 6, na definição de probabilidade. Né? Vou até deixar ele aberto aqui para seguir e ver mais ou menos até onde eu vou, né? Porque eu quero ir até a parte de é, espaços equiprováveis hoje, né? Certo? Então, pelo menos na versão que eu deixei lá para vocês, é a página 97 do livro. Não sei qual que vocês têm aí, tá? Mas independente de qual seja, é o definição de probabilidade. Só procurar o capítulo aí, ok? Ok, encontrei aqui. Beleza. Bom, então é isso. Esses termos P1, P2, né, que eu acabei apagando, mas não escrevi de novo, que é o P3, PN, né? Eles têm um nome, né, que na teoria aí das probabilidades é chamado de distribuição de probabilidades sobre o espaço amostral, ou sobre ômega, se você quiser escrever. Né? Então vou só colocar aqui como observação, assim, ó, observação, esses termos P1, P2, PN definem uma distribuição de probabilidade sobre ômega. Né? Infelizmente a gente não vai adentrar muito sobre essa teoria da distribuição de probabilidades. É um conteúdo bastante interessante, né? Tanto as distribuições discretas, mas principalmente as contínuas. Né? Quando chega na distribuição normal, então, é o ponto alto, né, desse conteúdo, que é a chamada distribuição gaussiana. É realmente incrível como que isso consegue conectar a diversas áreas, não só da matemática, mas da ciência como um todo. Né? Eu particularmente acho bem interessante. Certo? Então, só um pequeno exemplo que tem até no livro aí para quem quiser seguir, né? Tem assim, ó. Se você considerar as seguintes distribuições, vou colocar aqui, ó. Peraí. Aqui, assim. P1 igual a 0,1, P2 igual a 0,3, P3 igual a 0,2 e P4 igual a 0,4. Né? Então, e se o seu se o seu conjunto A, né, o seu evento, for composto, né, pelos elementos A1, A2, A3 e A4, né, onde esses índices aqui correspondem a cada uma dessas probabilidades, 1, 2, 3 e 4 que aparecem aqui em cima. Né? E outra coisa que eu esqueci de mencionar acima, né? O espaço amostral seria também composto pelos elementos A1, A2, A3
e A4, né? Então, por definição, a probabilidade associada ao evento A seria o quê? Seria simplesmente... desculpe, aqui eu escrevi errado. Não faz sentido isso aqui. Eu quero saber a probabilidade de um evento A, né, de ocorrer. Eu tenho aqui esse espaço amostral, que são os elementos A1, A2, A3 e A4, né? Onde a cada um desses elementos eu tenho essa probabilidade de ocorrer. Por exemplo, ao elemento A1 tem a probabilidade de 0,1, ao elemento A2 tem a probabilidade de 0,3, ao elemento A3 0,2 e ao elemento A4 de 0,4. Né? Vejam bem que se eu somar todas essas probabilidades, eu vou obter exatamente a probabilidade total, que é 1, porque é uma condição necessária, né? 0,1 mais 0,3 dá 0,4, né? 0,4 mais 0,2 dá 0,6, e 0,6 mais 0,4 dá 1, tá? Então, a soma de todas as probabilidades possíveis, né, de todos essas probabilidades de cada um dos eventos possíveis, tem que dar 1 no final, tá? Aí eu tenho um evento que eu quero saber a ocorrência o meu PDA, né, que eu quero calcular a ocorrência dos eventos A1, A2 e A4, né? Então o que eu faço? Eu vou somar P1 mais P2, mais P4, né? Então P1 ele já deu o valor, que é 0,1, P2 que é 0,3 e P4 que é 0,4. Então 0,1 mais 0,3 dá 0,4, somado com 0,4 dá 0,8. Então essa é a probabilidade desse evento A ocorrer, a 0,8. Ok? Então é só uma aplicação direta, né, dessa distribuição, né, dessa condição 2 aqui, certo? Não está ligado diretamente, né, da forma como se calcula a probabilidade, como eu mencionei aqui em cima, né? A gente não estipulou aqui um evento, né, para poder calcular um espaço amostral, uma quantidade de evento, nem nada. A gente já deu a probabilidade de cada um no evento, seja ele qual for, né, e utilizou simplesmente as condições de existência aqui, né, do cálculo de uma probabilidade para poder fazer o cálculo pedido, ok? Só para mostrar como funciona mesmo essa situação. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo mais interessante. Não, tem uns exemplos semelhantes lá no livro, mas são bem elementares, né? Vou deixar para a leitura de vocês lá. É sobre aqueles exemplos de jogar um dado e tal, tudo, então não tem nenhum mistério, não. Vou deixar para vocês lerem e entenderem por si só, né? Antes de partir para a resolução de alguns exemplos mais elaborados, vou citar aqui, vou desenvolver com vocês alguns teoremas sobre o cálculo de probabilidades em um espaço amostral que seja finito, né? Então, aqui, teoremas. Aí vou colocar aqui o primeiro teorema. O primeiro teorema é esse: a probabilidade do evento certo é 1, né? O que é o evento certo? É como se eu perguntasse para vocês assim:
um evento que não tem como ele não ocorrer, sabe? Então, a probabilidade de um evento que não tem chance nenhuma de não ocorrer é 100%. Então, ele é definido como evento certo, né? Então, aqui da nossa experiência cotidiana, por exemplo, né? Você solta um objeto e pergunta assim, né? Qual a probabilidade dele cair no chão, né? Tipo, é fato que ele vai cair no chão, né? Se for um objeto pesado, né? Que tem massa, tudo. Então, são eventos assim que não tem chance nenhuma dele não ocorrer, ok? Mas ele é um teorema, né? Apesar de a demonstração ser um tanto elementar, pois parte diretamente da definição, né? Ele ainda precisa demonstrar, né? Então vamos fazer. A demonstração de fato ela funciona da seguinte maneira, né? Como eu disse, o evento certo é quando esse n de A que a gente definiu aqui, ele é igual ao espaço amostral, né? Então você tem que vamos fazer assim, ó, evento certo é ômega igual a A1, A2, AN, né? Então são todos os elementos aí que compõem o nosso espaço amostral, né? E pela definição que a gente viu, a probabilidade, né, vou colocar assim, por definição, a probabilidade de ômega ocorrer, aqui ó, na condição 2, né, probabilidade de ômega ocorrer é a soma da probabilidade de cada um dos eventos que o compõem. Então vamos colocar aqui, ó, é a probabilidade do evento 1 mais a probabilidade do evento 2 e por aí vai. Então é P de 1 mais P de 2 e assim vai até o P de N, né? Mas a própria condição 2, né, dessa definição que a gente impôs aqui, diz que esse somatório tem que dar 1, né? Então, assim você justifica. Pronto. Encerrou a demonstração, né? Então, com isso você tem que a probabilidade do evento certo é 1, ou seja, o evento certo é 100% de chance de ocorrer, certo? Então, é basicamente isso que diz esse primeiro teorema, né? O segundo teorema, ele diz assim, deixa eu copiar ele aqui, né? Diz assim, ó, se A é um conjunto que está contido em B, então a probabilidade de A ele é menor ou no máximo igual à probabilidade de B ocorrer, né? Então, como é que isso funciona, né? A demonstração dele se dá da seguinte maneira. Primeiro, veja que na afirmação fala menor ou igual, correto? Então tem duas afirmações aqui na verdade, um caso em que é igual e o outro em que é menor, né? O caso em que é igual, né, a gente faz assim, se A for igual a B, de fato não há o que demonstrar, né? Por definição, a gente tem que probabilidade de A é igual à probabilidade de B, né? Então, portanto, essa primeira parte fica demonstrada. Então, P de A fica como menor ou igual a P de B, né? Beleza. Agora, vamos ver o caso em que A não é igual a B, em que A é um conjunto que está contido em B, né? Se o A está contido em B, né? Então, se A está contido em B, vamos imaginar que o A tem uma certa quantidade de elementos, né, que é A1, A2, até um AK qualquer, né? E B tem uma quantidade de elementos que vai
de A1, A2, AK, AK mais 1, né? Até chegar em AK mais N. Né? Então você vê que de fato aqui dentro, ó, se encontra todo o conjunto A, né? E tem mais alguns elementos. É por isso que a gente diz que o conjunto A está contido, está dentro do conjunto B, certo? Por isso que a gente fez essa configuração desse jeito aqui, essa montagem, né, dos conjuntos A e B dessa forma. Então, fazendo a montagem desses conjuntos desse jeito, a gente tem que a probabilidade de A vai ser a probabilidade de cada um dos eventos associados a cada um desses elementos, né? Ou seja, P de 1 mais P de 2 mais PK. Né? Da mesma forma, probabilidade de B vai ser P1, P2, somado com PK, PK mais 1, vou fazer mais aqui na frente, PK mais N. Ok? Então, como todos esses elementos que aparecem aqui, ó, todos eles, né, aqui do conjunto desse P de B, como todos eles são não nulos, né, isso de acordo lá com as condições 1 e 2, né, porque olha só, as condições de existência, né, da probabilidade. A P de A, aqui a gente poderia muito bem ter escrito esse P de A para não ficar tão diferente aqui da condição 2, a gente poderia ter colocado assim, ó, P de I, tá? Mas está se referindo à probabilidade de algum evento, né? P de I é sempre um número entre 0 e 1, ou seja, é um número positivo, né? E aí está dizendo que P de o somatório de todas as probabilidades tem que dar 1, né? Dentro de a probabilidade de todos os eventos tem que dar 1. Né? Então, se cada um desses pedacinhos aqui, ó, de cada uma dessas probabilidades são números positivos, significa que tudo isso aqui também é positivo. Né? Então, com isso, vou colocar assim. Então, como tudo isso daqui são números positivos, tudo isso aqui, ó, é maior ou igual a 0, né? A gente tem então que probabilidade de A, né, isso aqui também é maior do que 0, né? A gente tem que, como você vê que o P de B tem mais elementos que P de A, né? E são todos positivos, né? Então a gente vê que P de B é menor ou igual, ou P de A é menor ou igual que P de B. E assim está demonstrado. Né? Um pouco mais elaborado, mas ainda assim perfeitamente construído, né? De acordo com as nossas definições. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Bom. E esse aqui, esse terceiro teorema, ele usa aquilo que eu falei que a gente meio que justificaria, né? Mais adiante. Se A é um evento, então a probabilidade de A está entre 0 e 1. Né? Então a gente consegue justificar essa afirmação. Né? Ali foi dado como uma imposição, né? Por assim dizer, uma definição. Né? Muitos livros, inclusive, apresentam isso já como uma definição de probabilidades para evitar complicações. Né? Mas o próprio conceito em si, o próprio da linguagem de conjuntos, a gente consegue justificar isso. Né? E a demonstração em si não é tão complicada, porque olha só, a gente viu que temos aqui o nosso espaço amostral, né?
e que temos que o nosso espaço de eventos lá que a gente está considerando, os eventos que a gente está estudando, por assim dizer, os nossos eventos de interesse, ele é um subconjunto do espaço amostral, então ele está contido no espaço amostral. Tá? Então ele é um pedaço do espaço amostral, então ele é menor, certo? E dentro desses eventos que a gente está considerando, existe ainda um que é uma possibilidade, que é a possibilidade do digamos assim, do evento nulo, né? Pode-se dizer do evento não ocorrer. Então, posso dizer que ele também faz parte desse conjunto, representando assim, ó, um conjunto vazio, né? Notação lá da teoria de conjuntos. Tá? Então eu tenho essa cadeia aqui de conjuntos. Tá? Então, conjunto vazio que está contido no conjunto lá de eventos, que está contido no conjunto do espaço amostral. Né? Mas a gente viu aqui desse último teorema, né, que quando A está contido em B, então P de A é menor ou igual a P de B. Então olha só, vou colocar assim, ó, quando A está contido em ômega, né, então P de A é menor ou igual a P de ômega. A gente já provou isso acima, então não precisa provar de novo, certo? Da mesma forma, quando o vazio está contido em A, então P do vazio é menor ou igual ao P de A. Né? Então a gente pode sintetizar isso aqui em uma cadeia desse tipo e colocar assim, ó, P de então, né? P de vazio é menor ou igual ao P de A, que é menor ou igual ao P de ômega. Né? Mas P de vazio, ou seja, a probabilidade do evento nulo é simplesmente zero. Né? P de A é a probabilidade em si, e a probabilidade de ômega é o evento certo, né? Que é 1. E assim a gente prova. Certo? Então assim fica a justificativa daquela afirmação inicial. Né? E aqui fica como o penúltimo resultado relevante. Né? São resultados aí que a gente vai utilizar mais adiante, por isso é interessante justificá-los aqui. Tá? O quarto resultado diz o seguinte, ó, deixa eu selecionar ele aqui. Diz assim: se A e B são eventos, então probabilidade de A união a B, né, ou seja, a união dos dois eventos, né, é igual à probabilidade de A somado com a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção a B. Né? Então, como que a gente justifica essa afirmação? Né? Vamos tentar fazer aqui, mesmo que seja de uma maneira não tão rigorosa, né? Vamos ver se dá. Primeiro vamos tentar ilustrar essa ideia. Né? Vou colocar assim, ó. Esse retângulo representando o espaço amostral ômega. Né? Então todos os eventos possíveis. Né? E vou fazer aqui duas figuras menores, né, representando os eventos A e B. Vou fazer assim. Esse aqui representando A e esse aqui representando B. B e A. Melhor ainda. Vou desenhar aqui dentro. Vai ficar claro, né?
Enquanto, deixa eu alongar isso aqui. Enquanto aqui seria a intersecção dos dois. Certo? Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer de uma forma que não fique uma notação muito carregada, né? Mas quando se trata de teoria dos conjuntos, eu acho que não tem como fugir muito disso. Vamos... Tá. Vamos ver... Tá, então o objetivo é calcular a probabilidade de A união a B, né? Ou seja, a união significa o quê? A soma desses dois eventos, né? Mas desconsiderando a intersecção entre eles, ok? Por isso que tem esse sinal de menos aqui nessa fórmula, né? Então, mas apesar da fórmula ser um tanto intuitiva, né? A gente precisa ainda chegar, né, nessa construção. Então vamos tentar mostrar isso. Deixa eu... Aqui na próxima linha. Então temos assim que a probabilidade de A união a B é igual ao somatório. Vou colocar aqui como PI, né? Onde esse I, peraí, assim, PI, onde eu vou considerar que esse PI está relacionado, né, à probabilidade de cada um dos elementos AI que pertencem a A união a B, né? Apenas a A união a B, né? E, por outro lado, a gente tem que apenas a probabilidade de A vai ser dado por... também, vou colocar como PI, eu acho que não tem problema de usar o mesmo fator, né? AI pertencente a A e P de B somatório de PI para todo AI pertencente a B, né? Então aqui eu acho que vocês entenderam, né, essa notação, né? Lembrando que eu estou usando aquela definição, essa condição aqui, a segunda condição, né? Onde esse PI aqui ele representa o que? A probabilidade associada a cada um dos possíveis eventos, né, relacionados lá ao meu conjunto, né? Então eu tenho lá o elemento A1, ele tem uma probabilidade P1, ao meu elemento A2 tem uma probabilidade P2, e a soma de tudo isso tem que dar 1 no final, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, né? Estou pegando aqui um P1, o PI, né? E eu vou somar todos os elementos, P1 relacionado ao elemento A1, P2 ao elemento A2, né? Todos dentro desse conjunto, né? E assim para cada uma dessas três probabilidades, certo? Então, quando a gente somar a probabilidade de A e a probabilidade de B, né? As probabilidades dos eventos, os eventos elementares, como a gente chama, né, que estão contidos na intersecção, eles são contados duas vezes, né, já que eu estou considerando sempre os mesmos elementos, né, PI, 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 AI, 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 né, eu não estou mudando a notação, né? Então, significa que os elementos que estão aqui dentro, ó, estão sendo contados
tanto quando eu faço a conta para a probabilidade de A quanto para a probabilidade de B, né? Então estão sendo contados pelo menos duas vezes, né? Uma por estar em A e outra por estar em B, né? Portanto, por acontecer isso, quando a gente faz a probabilidade de A mais a probabilidade de B, a gente precisa retirar o valor da probabilidade de A intersecção AB, né, para obter, de fato, apenas a probabilidade associada à soma, né, probabilidade de A união a B. União significa a soma, né, só os elementos que estão aqui e que estão aqui, né, e que não estão nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, ficaria dessa forma, né, o resultado. É isso. Da maneira mais construtiva e não tanto sem tanto rigor formal, eu acho que essa seria a justificativa mais simples que eu consigo dar para vocês, né? A abordagem, né, a chave está bem aqui, ó, de você entender que quando você calcula a probabilidade associada aos elementos que estão na intersecção, né, quando você calcula a probabilidade em A e em B, você está contando esses elementos aqui duas vezes. Então, você precisa retirar a probabilidade associada a essa intersecção para conseguir a probabilidade associada à união, né? Então, de forma construtiva, ficaria assim essa argumentação, ok? E assim, vamos para o último resultado. Esse último resultado resultado simples, mas que ajuda em uma grande quantidade de problemas, né? Diz que se A é um evento, e esse aqui não ficou legal na hora de copiar, ó. Eu vou ter que mudar aqui, ó. Não, esse aqui não ficou legal não. Eu vou ter que transcrever assim, ó. Se A é um evento, então a probabilidade de A ser, né, ou seja, do A do seu complementar, é igual a 1 menos a probabilidade de A, né? Esse A complementar seria como se fosse a probabilidade do evento não ocorrer, né? Você pode entender dessa maneira, certo? Então, a demonstração dele é um tanto construtiva também. Só porque eu fiz a das outras, vou fazer desse também, tá? Você pode entender na figura esse AC da seguinte maneira. Aqui, ó. Você tem aqui novamente esse retângulo representando todo o seu espaço amostral, né? Então, se você tem aqui um evento A, né, tudo que não diz respeito ao evento A vai ser o A complementar, certo? Então, tudo que não é o A complementar. E a soma dos dois dá o espaço amostral. Beleza? Então, ó, daqui você tira que A unido com o seu complementar é igual ao espaço amostral, né? E outra coisa é que a união, ou que a intersecção entre o A e o seu complementar é vazia. Eles não compartilham nenhum elemento em comum. Beleza? Então é o conjunto vazio entre os dois. Então tem essas duas propriedades relevantes. Então, daí a gente pode utilizar o seguinte, ó. Eu quero provar esse resultado aqui, ó, né? Então vamos fazer assim. Vamos calcular a probabilidade de A união a AC, né? Pelo que a gente viu no teorema anterior, né, a probabilidade de A união a B, né, vai ser o quê?
a probabilidade de A mais a probabilidade, esse aqui seria o papel do B, né, lá no teorema. Então, a probabilidade do seu complementar menos a probabilidade de A intersecção a B. Então, seria menos a probabilidade de A intersecção ao seu complementar. Certo? Agora vamos ver, ó. A gente já viu aqui que a intersecção com o seu complementar é ômega. Então aqui temos que a probabilidade de ômega, probabilidade do evento certo, né? Lembre bem disso. E aqui P de A mais P de AC. E esse daqui, ó, esse daqui a gente acabou de ver que a intersecção com o seu complementar é o vazio. Então esse é a probabilidade do evento nulo, do evento vazio, né? Não ocorrer. Então, lá em cima, a gente viu que a probabilidade do evento certo é 1. Aqui eu tenho P de A mais P de AC. E esse aqui dá 0. Né? Então, está provado. P de A é igual a 1 menos P de AC. Beleza? Então, esse aí é bem simplesinho mesmo. Não tem muito mistério, não. Né? Eu sei que essa parte aí é meio complicada, mas é um tanto necessário, porque esse raciocínio ele é importante desenvolver, né? Essa parte para não ficar algo tão mecânico, né? Ao se pensar em probabilidades, você precisa em pensar as ferramentas por trás, né? E fazer essas demonstrações e tudo te dá esses elementos, certo? Até aí alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Não sei lá. Então, vamos ver um exemplo aqui de aplicação, né? Do que a gente já viu até agora. Vou colocar assim. Numa urna existem 2 bolas vermelhas e 6 brancas, né? Aí a gente vai sortear uma bola. Vou colocar aqui. Sorteando-se uma bola. Pergunto a vocês, qual a probabilidade dessa bola ser vermelha? Eita, ficou grande, peraí. E aí, gente, o que vocês acham? Numa urna existem 2 bolas vermelhas e 6 brancas, né? Então, olha os dados aí. Os dados são esses, ó, 2 bolas vermelhas e 6 brancas, né? Então, quantas bolas ao todo a gente tem? São 8 bolas ao todo. Então, qual é o nosso espaço amostral? 8. Então, eu tenho n de ômega igual a 8. Né? Então, a primeira coisa que você tem que tentar ver no exercício, geralmente, é o espaço amostral, que é o mais complicado. Né? Então, sorteando-se uma bola, qual a probabilidade de ela ser vermelha? Então, agora você tem que identificar o n de A. Né? E aí? Qual seria? Você vai retirar uma bola, né, dessa urna, e ele está perguntando qual a probabilidade dela ser vermelha. Então, qual é o seu n de A?
Por quê? Tem duas bolas vermelhas. Exatamente. Então, porque você tem duas possibilidades, né, dentre as bolas vermelhas, né? Dentre as 8 bolas, você tem duas que são vermelhas. Então, esse é o evento que é do seu interesse estudar, né? Vendo aqui a definição acima, ó, N de A, número de casos que nos interessa, né? Então, o número de casos que nos interessa é o quê? São 2, que são duas bolas vermelhas. Eu quero tirar apenas uma. Se tem duas possíveis, então N de A é igual a 2. Portanto, a probabilidade de A vai ser igual a N de A sobre N de ômega, que é igual a 2 sobre 8. Simplificando, fica 1 sobre 4. Aí você escolhe, né? Ou você deixa assim como fração, eu prefiro assim, ou você resolve e obtém aí 0,25 ou 25%, né? Dá no mesmo. Beleza? Deixa eu ver aqui uns exemplos aqui de aplicação do teorema, desses teoremas, né? Aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco a fonte, eu acho que cabe letras maiores. Deixa eu ver como é que fica. Não, fica grande ainda. Aqui. Uma urna contém 100 bolinhas numeradas de 1 a 100, né? Aí uma bolinha é escolhida e, observando o seu número, ela é escolhida e observado o seu número, né? E admitindo probabilidades iguais a 1 sobre 100, né? Escrevi aqui, a 1 sobre 100, para todos os eventos elementares, ou seja, para a tirada de cada uma dessas bolinhas, né, da urna. Então pergunta, qual a probabilidade de observarmos múltiplos de 6 e 8 simultaneamente? E aí? Aí o que você identifica? Ó, a urna tem bolinhas numeradas de 1 a 100, correto? São 100 bolinhas numeradas de 1 a 100. Né? Se é para observar os múltiplos de 6 e de 8, qual seria então o nosso espaço amostral? A gente já tem, né? Que são os números de 1 a 100, certo? N de ômega, colocar aqui. Peraí. N de ômega é igual a 100, né? Pois ômega são as bolinhas de 1 a 100, né? Aí você agora tem que obter o N de A, né? Então, antes de obter o N de A, quem é o nosso conjunto A, né? São os múltiplos de 6 e de 8. Quais dos números de 1 a 100 são múltiplos de 6 e 8 simultaneamente? Quais são eles? E aí? Quais os números que são divisíveis por 6 e por 8 ao mesmo tempo? 24, 48, 72 e 95. 24, 48, 72
96. Acho que são só esses mesmo. Então, N de A vai ser igual a quanto? 4. Né? Então, qual a probabilidade de observarmos múltiplos de 6 e de 8 simultaneamente? A probabilidade desse evento acontecer vai ser o quê? N de A, que é 4, dividido por 100. Né? Ou seja, simplificando, vai ser 1 sobre 25. Beleza? Aí é aquela mesma coisa, ou você deixa como fração, ou você divide aí, né, na sua calculadora, mas é muito melhor deixar como fração, né? Fica mais organizado desse jeito. E se perguntasse assim, se observar um número que não são múltiplos de 5, fica assim mesmo. Observávamos um número não múltiplo de 5. Né? Como é que poderia ser feito, né, esse cálculo? Aí você tem duas abordagens. Né? Ou você identifica dentre todos esses números de 1 a 100 quais que não são múltiplos de 5, né, e faz essa catalogação como eu fiz aqui, né, no A. Ou você calcula pensando no chamado evento complementar, né, como foi o que a gente fez aqui, ó, usando esse quinto teorema aqui embaixo. Né? E então, deixa eu colocar aqui na outra página. Você pode pensar da seguinte maneira. Né? E aí, qual seria uma abordagem interessante nesse caso? Observarmos um número não múltiplo de 5. O que faz um número ser múltiplo de 5? Ele tem que ter quais condições? Terminar em 0 ou 5. Ou 5. Né? Então, entre os números de 1 a 100, quais que cumprem essas condições? Quantos deles cumprem essas condições? De 0 a 100? Talvez 10. Não são os números de 5 em 5 até 100? Incluindo o próprio 100? Então é só fazer 100 dividido por 5, que dá quanto? Né? Então você tem assim, ó, que o seu N de ômega continua a ser 100, né? E o seu N de A, né, no caso, ele seria composto, ou seja, dos números serem múltiplos de 5, né, você tem 20 possibilidades, são os números de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25 e tal. Pode fazer as contas, né, vai de 5 até 100.
né, incluindo o próprio 100. É por isso que dá exatamente 20 números. Né? Então, porém, você não quer, isso são 20 números que são múltiplos de 5. Né? Então, esses aqui são múltiplos de 5. Né? Então, mas a gente não quer os múltiplos de 5, a gente quer os que não são múltiplos de 5. Né? Então, a gente vai calcular pelo complementar. Né? Então, vamos primeiro calcular a probabilidade relacionada aqui. Né? Probabilidade de A vai ser o quê? Vai ser N de A sobre N de ômega. Ou seja, 20 sobre 100. 20 sobre 100 dá para dividir, né, 20 por 100, né, 20 em cima e 20 embaixo dá 1 sobre 5. Correto? Já fazendo a simplificação de forma direta. Né? Aí, como eu disse, o nosso interesse não é obter os múltiplos de A. A gente quer os que não são múltiplos de A. Então, vamos usar o teorema, que dá o resultado do teorema 5. Né? A probabilidade do complementar de A é 1 menos a probabilidade de A. Então, portanto, probabilidade de A complementar é 1 menos a probabilidade de A. Né? Ou seja, o A complementar, no caso, seria os que não são múltiplos de 5. 1 menos 1 quinto. 5 menos 1, né, fazendo aqui o MMC, né, dá 4 quintos. E essa é a resposta. Certo? Ou não? Alguma dúvida? Poderia fazer de outra forma? Poderia. Você poderia contar quais são os números que não são múltiplos de 5. Né? Só que aí, por que essa estratégia é mais interessante? Porque de 1 a 100, a quantidade de números que são múltiplos de 5 é menor do que a quantidade de números que não são múltiplos de 5. Então, para mim, é mais fácil identificar esse primeiro grupo, né, daqueles que são múltiplos, calcular a probabilidade associada a eles e depois calcular a probabilidade complementar, entendeu? Mas eu poderia fazer o inverso, como eu te disse. Poderia listar aí todos que não são e fazer de forma bem direta, né, bem crua mesmo. Identificar todos os 80 números que não são múltiplos de 5 e fazer lá, 80 dividido por 100. Né? Aí vai simplificando, fica 8 sobre 10, divide por 2, 4 sobre 5. Aí chegaria nesse resultado. Né? O problema é que você teria que fazer a contagem lá para chegar nos 80. Né? Ou não, né? Uma vez identificados os múltiplos de 5, você sabe que são 20 ao todo, né? Sabendo que 20 números são múltiplos de 5, então de 1 a 100, 20 números são múltiplos de 5, logo 80 números não são múltiplos de 5. Aí você aplica logo essa fórmula do jeito que está aqui. Então, probabilidade do evento ocorrer vai ser 80 sobre 100. Entendeu o que eu quis dizer? Então, é outra forma. Beleza? Só resolvi fazer desse jeito que é para mostrar uma aplicação daquela da probabilidade complementar. Né? Mas, assim, as formas de resolver, elas vão dar criatividade aí, né? Desde que esteja correta, é claro, né? Também não... Nessa segunda forma que você falou, é porque eu me confundi na aplicação do teorema. Ah, mas confundi em qual parte? Tipo, você puxou os primeiros múltiplos e depois jogou na fórmula. Só na hora de jogar na fórmula mesmo. Ah, sim, aqui do complementar, né? Mas tá de boa. Ah, sim. Depois que... As revisões eu acho que dá pra sair. Sim. Tudo é prática. Não tem pra onde correr, não.
Então, vamos ver aqui mais uns exemplos interessantes, né? Vamos ver. Eu coloquei lá na lista mais alguns relacionados, não, acho que foi só um ou dois relacionados a esse de evento complementar, mas é de pura aplicação da fórmula, né? Então acho que dá para praticar legal aí. Deixa eu ver se eu consigo uns aqui no outro material sem ser do livro, que são um pouquinho mais elaborados. Ó, esse daqui, por exemplo, é assim, em uma loteria com 30 bilhetes, isso aqui tá horrível. Com 30 bilhetes, 4 são premiados. Comprando-se 3 bilhetes, qual a probabilidade de nenhum deles ser premiado? Vamos ver primeiro essa possibilidade. Opa. E aí, o que vocês acham? Como vocês abordariam essa questão, né? Em uma loteria com 30 bilhetes, 4 desses bilhetes a gente já sabe de antemão que são premiados, né? Porém, mesmo sabendo disso, a gente vai lá e compra 3, né? Então, qual a possibilidade de nenhum desses bilhetes serem os bilhetes premiados? Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um problema assim? Tenta definir o quê? O espaço. O espaço amostral. Quem é o nosso espaço amostral? Quantidade total de bilhetes. A quantidade total de bilhetes, tem certeza? Ou a quantidade total de compras possíveis que a gente pode fazer? Não sei. Bom, é uma resposta, né? Ó, lembre-se bem, a gente vai comprar 3 bilhetes dessa quantidade, né? Então, só para ter um exemplo mais claro, vamos reduzir aqui a quantidade desses bilhetes. Vamos imaginar assim, ó, uma quantidade assim de 6 bilhetes, né? Que sejam assim, esses 6 bilhetes. Eu poderia comprar os bilhetes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Digamos que eu só vou comprar 3 deles. Eu posso comprar os bilhetes 1, 2 e 3. Eu posso comprar os bilhetes 1, 4 e 5. Posso comprar os bilhetes 6, 3 e 2. E assim vai, né? Então você está vendo que eu posso comprar muito mais do que apenas 6 bilhetes possíveis, correto? Aí eu pergunto para vocês, ó, dentro dessas possibilidades, se eu comprar os bilhetes 1, 2, 3, eu posso dizer que ao comprar os bilhetes 3, 2, 1, eu estarei comprando bilhetes diferentes, é uma configuração diferente? Isso realmente interessa na minha contagem? Acho que não.
A ordem com a qual eu compro os bilhetes interfere no contexto do meu problema? Não interfere. Não interfere, né? Não. Se a ordem não interfere, eu estou trabalhando com um problema de arranjos ou de combinações? Combinação. Combinação. Então, pronto, já meio caminho andado, né? Então, se eu tenho 30 bilhetes e eu vou comprar 3, né, desses 30, o meu espaço amostral é uma combinação de 30 tomados 3 a 3. Exatamente. Então vai ser 30 fatorial sobre 3 fatorial, 30 menos 3 fatorial. Pois é. Achavam que iam se livrar, né, dos fatoriais, das combinações, né? Estão redondamente enganados. É o karma. É o karma. Isso aqui vai e volta. Então, 30 fatorial sobre 3 fatorial vezes 27 fatorial. Né? Aqui ainda dá para... O que a gente faz para resolver? Abre o fatorial de cima. Abre até chegar no 27, né? Que é o maior. Né? Então faz assim, ó, 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. Né? E esse aqui, o 3 fatorial, posso colocar 6 logo, né? Dá para cancelar com 30. Vezes, fazer assim, 6 vezes 27 fatorial. Né? E aí, cancela logo. O 30 dá para dividir pelo 6, né? Sobra o 5. Então, n de ômega vai ser... Alguém faz a conta aí? Fica 29 vezes 28 vezes 5. Dá quanto? 29, 28, 5... Dá uns 4.000 e pouco, né? 4.060. 4.060. Quase acerta. Então, beleza. Já temos aí o nosso espaço amostral. Agora precisamos calcular o nosso N de A, né? No nosso caso, a probabilidade de nenhum deles ser o premiado, né? E agora? Aí, nesse caso, nesse problema, calcular o espaço amostral é tão difícil quanto o evento em si, né? Então, ou talvez não seja tão difícil assim. É só prestar um pouco de atenção no enunciado. Né? E aí, qual seria o N de A? No caso, é de nenhum deles que é premiado. Exato. São 26. Então são 26, isso mesmo. E desses 26 você vai comprar quantos bilhetes? Pera. 4. Não. 3. A gente vai comprar 3 bilhetes, né? Só que aí a gente quer quais são o que significa o N de A. Olha a definição lá do início da aula. Número de casos que nos interessa, certo? Então, o número de casos que nos interessa, do que a gente está tentando calcular a probabilidade aqui, é de nenhum dos bilhetes que a gente vai comprar ser o premiado. Né? Então, de todas as possibilidades possíveis, a gente quer comprar os bilhetes que não são os premiados. A gente quer saber qual é a chance disso ocorrer. Né? Então, Rodrigo já adiantou aí, são 26 os bilhetes que não são premiados. Né? E a gente quer saber de quantas formas possíveis a gente pode comprar esses 26 bilhetes, né? Sabendo que vamos comprar 3, né, deles. Então a ideia é fazer isso, ó. É combinação desses 26 tomados 3 a 3. Né? É isso. Então fica 26 fatorial, 3 fatorial sobre 26 menos 3 fatorial.
Então fica 26. Opa. 3 fatorial. 23 fatorial. A mesma estratégia, né? Desenvolve até chegar no 23. Né? Então fica 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial dividido. Aqui também, ó, 3 fatorial dá 6. E aqui 23 fatorial. Né? Cancela 23 fatorial em cima com o de baixo. O 24 divide por 6, sobra 4. Né? Quanto dá essa conta aí, gente? 26 vezes 25 vezes 4. Então dá 100, dá 2.600, né? É isso? Isso. Aí. Pronto. Agora é só calcular. A probabilidade de A, então, é N de A sobre N de ômega, que é igual a 2.600 sobre 4.060. Então fica 260 sobre 406. Dá para diminuir por quanto mais? Acho que por 2, né? Fica 130 por 203. 203. Não sei se dá para dividir mais ainda não. Acho que não. Acho que assim é a fração mais irredutível. Mas se der, alguém faz aí. Né? Então essa é a probabilidade da gente comprar os 3 bilhetes e nenhum deles ser o premiado. Né? É 130 em 203. Né? Até que é quase meio a meio. Se você pensar assim. Né? Certo? Então, vamos ver aqui o segundo caso, ainda dentro desse exemplo. Ficou alguma dúvida nesse exemplo aí, gente? Não. Não? Esse foi mais interessante, né? Difícil foi lembrar que era combinação. Mas é sempre assim. É normal. Agora, qual a probabilidade de apenas um ser o premiado? E aí? E agora? Pensem um pouco aí, só vou pegar o carregador aqui do notebook e já volto.
E aí, conseguiram? Alguma luz? Essa é mais elaborada do que o primeiro item, né? Mas pensem bem, ó. Vou comprar 3 bilhetes, apenas um ser premiado, né? Se apenas um bilhete for premiado, significa que os outros 2 não poderão ser premiados, né? Então, o que isso significa em termos de contagem? Pensem bem nisso, ó. Vamos fazer aqui, desenhar os quadradinhos para ver se fica mais claro. Fazer assim, um bilhete premiado e os outros 2 que não são. Tá. E aí? Quais são as possibilidades, né, de obter o bilhete premiado? Quais são? Olha o enunciado do problema. São 30 bilhetes, 4 são premiados, correto? Então, você tem 4 possibilidades desse bilhete ser premiado, né? E quais são as possibilidades dos outros 2 não serem os premiados? 26. Você tem a dos 26, né? Que você aí volta ao problema anterior, né? Igual quando você foi calcular esse daqui, ó, né? Você tinha de Agora com 2, né? agora com 2, né? Combinações de 26 tomados 2 a 2. Então isso aqui, ó, combinação de 26 elementos tomados 2 a 2. E o que você vai fazer com isso daqui? Você vai multiplicar um pelo outro, né? Então é assim que você vai obter o seu evento, certo? O espaço amostral é o mesmo. O espaço amostral continua a ser n de ômega igual a 4060. Por isso que a gente não calculou de novo, né? Continua a ser o C de 30 tomados 3 a 3, né? Agora vamos chamar esse evento aqui, apenas um ser premiado, de N de B, né? Então, N de B é igual a 4 vezes C de 26 tomados 2 a 2. Então, como é que ficaria? Será que seria assim? Não seria só 4. Não, acho que não seria só 4 aqui. São 4 bilhetes premiados. Quatro maneiras diferentes. Eu acho que é isso mesmo. Só não entendi por que tá fazendo produto. É porque são independentes, né? Esses eventos. Mas esse aqui eu não tô tão certo disso. Eu acho que aqui, pera aí, rapidinho. Vamos analisar direito, né? São 4 bilhetes premiados, tá? E eu quero a possibilidade de apenas um ser o premiado, né? Então para isso eu preciso que 2 não sejam, então C de 26 tomados 2 a 2. Beleza. Então, como são 3 bilhetes, então sobra a possibilidade, acho que o correto seria assim, ó, C de 4
tomados um a um. Acho que faria mais sentido nesse caso. Mas deixa eu pensar um pouquinho mais. Mas dá 4 isso aí, velho. Oi? Mas dá 4. É. Combinação de 4. Não muda nada não. Vai ficar De 4. fato, de fato. É 4 fatorial em cima e vai. Verdade. Eu só queria ter a certeza, mas realmente não muda nada não, Rodrigo. Vamos deixar assim direto. N de B, né? Fica 4 vezes, aqui ó, dá 26 fatorial sobre 2 fatorial, 26 menos 2 fatorial, né? Então 4 vezes 26 fatorial dividido por 2, né? 2 fatorial é 2 e aqui fica 24, né? Aí é aquela coisa, né? Agora vamos fazer os cortes aí, né? 4 dividido por 2 sobra 2 em cima. Vamos desenvolver o 26 até chegar no 24. Dá 26. Dá 2 multiplicado por 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. É isso. Isso aí daria quanto? Daria 50, né? Vezes 26, 260 sobre 2, 130? Não. Não, nada a ver. 1.300. 1.300, 1.300? 1.300 sim. 26 vezes 25. É isso mesmo. 1.300. Errei por um zero. N de B igual a 1.300. É isso. Eu acho. Se não tiver errado, tá certo. Então... Beleza? Todos entenderam até aí, gente? Essa última parte, confesso que não entendi muito bem, não, mas... Não, mas o que você não entendeu? Repete, fala aí. Por exemplo, esse quadro saiu um pouquinho para tomar água, esse 4. Acho desse quadradinho aqui, o que significa esse 4? É porque aqui, olha no enunciado do problema. Em uma loteria com 30 bilhetes, 4 são premiados, correto? Então ele quer qual a probabilidade de apenas um ser premiado, né? Lembrando que a gente vai comprar 3 bilhetes, por isso que eu fiz aqui 3 casinhas aqui, certo? Desses 3 bilhetes que a gente vai comprar, apenas esse aqui ó, vai ser o nosso premiado, né? E de todos esses 30 bilhetes, apenas 4 deles são premiados. Então eu tenho 4 possibilidades de comprar um bilhete que seja premiado, né? Aí, multiplicado, os outros 2 não podem ser premiados. Aí, quais são as possibilidades de eu tirar os outros 2 bilhetes? Combinação dos outros 26 bilhetes tomados 2 a 2. Né? Porque, lembrando que se 4 bilhetes são premiados, significa que 26 não são. Né? Por isso que é de 26 tomados 2 a 2. Né? O mesmo raciocínio que a gente utilizou na questão anterior. Professor? Sim. Eu não vou ter que dividir não pelo espaço? Ah, verdade, olha. Nossa, vacilei aqui. A questão anterior a gente fez um N de A. Isso. E depois dividiu. Exato, não, com certeza. O problema não termina aqui. N de B é 1.300, né? Aí eu quero a probabilidade, né? Probabilidade, então, de B ocorrer. Vai ser o quê? Vai ser N de B dividido por N de ômega,
que a gente já calculou aqui, né? No item anterior. Então 1.300 dividido por, cadê? N de ômega 4.060, né? Aí simplificando fica 130 sobre 406. Dá para deixar mais simples ainda? Dá, né? Por 2 fica 65 por 203. Eu acho que é o máximo que dá para reduzir. Acho que é isso. Aí sim, essa é a possibilidade, né? Então você vê que a possibilidade de apenas um ser premiado é menor do que a possibilidade de nenhum deles ser premiado, né? Fica a reflexão. Certo? Eu jogo na loteria, seu dia de sorte mesmo. A loteria já é outros 500, né? Ali não dá para calcular, mas os números envolvidos são tão astronomicamente gigantes ali que tem a Mega Sena, por exemplo, são 60 números, é isso? E você escolhe são quantos? São 6? Né? Então, seu espaço amostral lá vai ser combinação de 60 tomados 6 a 6. Mas essa aí, professor, a gente já chegou no final do ano. Ó, Kelly, essa Faz um bolão. Eu acho que esse número nem cabe na calculadora. 60 tomado 6 a 6. Então, é um número... Animou todo mundo já. É um número bem grande. Aí é que eu não conheço direito as regras. Eu nunca joguei, né? Mas eu sei basicamente como funciona, né? Eu sei que é isso, né? Mas... o que é estranho, né? Dá para você acompanhar, né? Nas estatísticas, né? onde sai o maior número de ganhadores, né? Tudo. Tem gente que passa um bom tempo levantando esses números aí para saber, né? Quais os números adequados, né? Na verdade, vocês sabiam que os números de 0 a 9, eles não são igualmente prováveis, não é? Você sabe que alguns números são mais prováveis do que outros, né? E isso não apenas na loteria, mas na natureza como um todo. E você pode utilizar isso a seu favor nesses ditos jogos de azar. Então, tem uma coisa que vocês podem pesquisar depois, chamado Lei de Benford. Acho que é assim que se escreve, né? Se eu escrevi errado... Lei de Benford, que o cara que fez esse estudo, ele identificou que na natureza alguns números são mais prováveis do que outros, né? E que isso se estende a fenômenos humanos também, né? Então ele criou lá uma relação matemática que estuda essas probabilidades. E esse estudo dele hoje em dia, para vocês terem uma ideia, é utilizado, por exemplo, em auditorias, né, de governos, de empresas, para poder identificar fraudes, né? Então, por exemplo, se os números de uma empresa lá, o auditor, né, ele vai pegar os números lá de uma empresa, seja ela pública ou uma multinacional, algo, por exemplo, que é suspeita de fraude, e vai comparar com aquilo que seria esperado pela lei de Benford, né? Se os números estiverem muito discrepantes, é sinal de que houve fraude. Aí o cara vai começar a mexer nos documentos e ele vai procurar a fraude. E geralmente encontra. Entendeu? Então significa que houve uma alteração ali. Não foi algo... não foi algo natural ali de uma movimentação que se esperava, né? De que acontecesse naturalmente, né? Então é um negócio realmente bem interessante isso aqui.
E é utilizado para jogos de azar, dá para você saber se os resultados aí das loterias, Mega Sena e tudo mais tem fraude ou não. Resultado de eleições dá para você saber por essa lei se tiveram fraudes ou não e por aí vai, né? Então tem inúmeras aplicações. Né? Interessante. Deixa anotado aí, professor, no PDF. Ah, tá. Escrevi aqui do lado aqui. Porque quando for passar a limpa a gente dá uma pesquisada aí. Lei de Benford. Deixar aqui. Curiosidade. Vamos estudar em algum momento no curso de matemática ou não? Não, ele não está previsto assim, não. Só como curiosidade mesmo aos interessados. Tem um dos meus orientandos vai fazer o TCC dele sobre isso, né? Aí, quem quiser assistir lá quando for acontecer a apresentação, né? E ele vai fazer justamente aplicado a isso, né? Aos jogos da loteria e tudo mais. Então, quando vai ser? Bom, vai ser esse ano ainda. Acredito que lá pelo final, né? Lá para novembro, né? Então, vamos ver se dá tudo certo. Aí, tem que ver com a coordenação, né? Que esses TCCs eles têm que ter uma divulgação mais ampla, né? São eventos que deveria ter vocês mesmos deveriam ter o hábito de assistir isso desde sempre para ver como é que funciona, né? Até para não ficar tão nervoso na hora que for a vez de vocês, né? Porque a gente fica nervoso justamente por não saber como é, né? Como vai ser abordado, tal, tudo. Agora, uma vez quando você vai assistindo, vai entendendo como é aquele cenário, como funciona tudo aquilo, a tendência é você se familiarizar e com isso ficar um pouco mais calmo, né? Então, Como está acontecendo agora nesse período de pandemia? Está sendo pelo Meet? Dá para todo mundo assistir ou só... Não, dá, porque está sendo tudo à distância, né? O problema mesmo é a divulgação, né? Que tem que ser conversado aí na coordenação para ter uma divulgação mais ampla, né? E possibilitar a todos que quisessem entrar e assistir, né? Para não ficar aquela coisa tão restrita, né? Então, disponibilizar um link naqueles grupos. Exatamente. Porque os últimos Oi? Tantos temas legais, né? Tem a galera trabalhando com umas coisas assim bem, às vezes estão bem diferentes, outros nem tanto, tal, mas independente do tema pode ser do interesse de um ou de outros, né? Então surge como ideias, né, para vocês trabalharem lá no futuro, né? Então ideia é assim, a gente vê dos outros e vai, né, pegando assim, então, de inspiração. Uma ideia aqui e tal. É como o Steve Jobs falava, né, que grandes artistas copiam, artistas extraordinários roubam, né? Mas não nesse contexto, porque a inspiração vem assim, a gente vê um aqui, vê outro ali, vai pegando o melhor e acaba dando a nossa própria contribuição, né? Isso não é copiar, né? Isso é você se inspirar, né? Certo? Bom, então a gente vai finalizando por aqui e na próxima aula a gente continua a falar aí das probabilidades condicionais, né? Daqui a pouco eu posto a lista aí para vocês irem treinando esses conceitos de hoje, ok? E como sempre, não deixem de ler, né? A parte de espaço... Cadê? Probabilidade de um evento no espaço equiprovável, estava previsto para falar hoje, mas é basicamente uma nota, né, de aula. É simplesmente considerar um espaço amostral onde cada um dos eventos tem a mesma probabilidade de ocorrer, né? É só isso, né? Isso, na verdade, engloba a maior parte dos exercícios que vocês vão ver, né? Então, por isso que eu vou deixar para a leitura mesmo de vocês, não dá nem meia página, né, lá do livro, tá? Então, não deixem de ler toda a parte referente a essa aula, lá no próprio livro, rever os exemplos e tudo, fazer os exemplos que ele tem lá resolvidos, isso vai ajudar bastante, ok? E na próxima aula, então, a gente continua daqui com o estudo das probabilidades condicionais, beleza?
Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Falou, pessoal. Boa noite.